Olá, um bom dia para você, um ótimo domingo. Nosso Política Cruzada está começando agora, primeira semana de 2023. Já passou, o país tem um novo comando e uma nova equipe econômica fazendo os direcionamentos da economia brasileira. Quais são os primeiros sinais? Como deve ser a perspectiva da economia do país nesse 2023 de muitas interrogações? Para tentar clarear esse caminho aqui para a gente, o Política Cruzada de hoje recebe o economista, assessor de investimentos da Blue 3 Investimentos, Renan Wiffel. Prazer, Renan, falar com você novamente aqui no Política Cruzada. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. E, claro, feliz ano novo para você. Feliz ano novo para todos nós. Renan, primeiro eu queria, antes da gente entrar nas perspectivas de 2023, eu queria voltar um pouquinho nesse final de 2022, sobretudo depois das eleições que confirmaram a vitória do candidato Lula à presidência da República, o então candidato Lula à presidência da República. Muitos investidores, é claro, arrepiaram com a atenção de um novo governo, de uma perspectiva diferente do que vinha sendo caminhado e defendido até então, principalmente pela figura do economista Paulo Guedes, nem tanto pelo presidente da República, mas mais pelo comandante da economia. E aí, como é que você percebeu que foi o humor dos investidores nessa reta final de 2022 e como vocês, assessores de investimento, lidaram com essa situação? Sim. Esse momento pós-segundo turno da eleição, né, a gente tem passado por uma fase de muita volatilidade nos mercados. Eu gosto sempre de falar que o mercado financeiro, né, o mercado de capitais, ele tem uma aversão, na verdade, à incerteza, ao escuro, né, que a gente brinca. Porque momentos de crise são naturais de acontecer. Eu sou economista de formação, então assim, quando a gente para estudar economia, macroeconomia, história econômica, momentos de crise fazem parte do contexto. Todas as economias, mesmo as economias desenvolvidas, elas têm os momentos de alta, os momentos de queda, porque a economia ela é cíclica por conceito. Então, assim, o momento de crise ele não é o problema, porque o mercado se ajusta, ele vai tentar buscar investir em algumas outras localidades, alguns outros instrumentos, né, de investimento. Então, assim, você se adapta. O grande problema é a questão da incerteza. E esse segundo turno, o pós-segundo turno, né, com a questão assim, da eleição ali do candidato Lula, trouxe um período de a incerteza. Quem vão ser os ministros, quais vão ser as políticas, qual caminho vai ser seguido, vai ser respeitado um teto de gastos ou não, a política fiscal para o país. Então, assim, tudo isso trouxe muita incerteza. E a gente assim, a visão é de que, passado esse momento, iniciando agora esse novo ano, né, com uma nova equipe, com a diretriz posta, né, assim, e aí tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar, mas assim, de saber quais são né, os caminhos que vão ser seguidos, eles podem dar certo, podem dar errado, mas assim, a gente entende que há um período assim, de relaxamento na tensão ali com o mercado financeiro, e aí a gente vai entender as consequências disso com o passar do tempo. Mas esse momento pós-segundo turno foi de muita incerteza, muito por causa de não ter claro ali o que ia acontecer, para quais caminhos esse novo governo ia seguir, né? Renan, é comum o mercado financeiro ele dar um respiro, um salvo, vamos dizer assim, não é um salvo-conduto, mas pelo menos um voto de confiança por um tempo ao governo que está se iniciando, independente de qual seja da esquerda, seja da direita, porque do ponto de vista das políticas públicas, a gente tem um marco aqui dos 100 primeiros dias de gestão. Então, antes dos 100 primeiros dias é que a gente vai começar a tatear para ver como que esse governo vai se comportar. Mas no mercado financeiro também é assim ou não? Isso não é uma regra, né, posta assim, mas eu entendo que informalmente isso existe. Claro, a não ser que venha um governo, e nem falando desse governo que está se iniciando, mas assim, que venha um governo muito extremista, que mude completamente as regras, aí, enfim. Mas assim, sendo um fluxo natural ali, por mais que troque o comando, que troquem as ideias, mas dentro de um fluxo ali normal, eu entendo sim que historicamente existe um período ali, né, que é um período de relaxamento das tensões e, bom, vamos entender o que vai ser feito, quais vão ser as políticas e a coisa, ela calma.
Então, e a gente até pode ver isso, falando de mercado financeiro especificamente, a gente teve o segundo turno da eleição ali no final de outubro. As 2 primeiras semanas ali, na verdade, foi um período até que o mercado andou. O mercado que eu falo assim, bolsa de valores, a questão de juros e tal, foi um momento positivo. Primeiro que não chegou, foi antes de entrar num momento de tensão ali, de dúvidas e tal. Então, assim, foi um fluxo natural. Passou relaxamento por causa resolveu-se a eleição. E tem uma questão também de fluxo de capital estrangeiro vindo para cá. E aí depois, sim, começaram as especulações de nomes, de políticas, o que seria feito. E aí veio a incerteza. Mas agora, iniciando esse novo governo, volto a falar, independente de quais caminhos serão seguidos, a gente vai perceber isso ao longo do tempo. Então agora é o momento de deixar a coisa acontecer e andar. Né? Agora, desde a época, depois do governo Collor, essa figura do ministro da Economia, um super-ministro da Economia, deixou de existir. Né? Nos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma, tudo era fatiado. No governo Bolsonaro também voltou-se a ter a figura do ministro da Economia, que agora no governo Lula volta então a ser dividida em 3: desenvolvimento, planejamento e fazenda. Do ponto de vista dos investidores, do mercado financeiro, isso é bom ou ruim? Eu diria assim, eu acho que não tem uma resposta pronta, se é bom ou se é ruim. Eu acho que vai depender do contexto como um todo. Eu vejo assim, a gente tinha, né, até então agora o ministro Paulo Guedes, um economista com carreira, super respeitado no mercado financeiro. Eu vejo que a grande diferença nesse lado seria mais assim, de ter uma pessoa, independente de qual seja, ela é mais política ou ela é mais técnica? Falando de mercado financeiro, eu entendo que ter essa pessoa mais técnica é positivo. A pessoa técnica ela pode errar pra caramba também e não entregar bons resultados. Mas assim, a princípio, ter um caminho mais técnico é melhor. Esse novo governo está vindo com um ministro um lado mais político. Ele não tem um histórico, né, de economia, não é economista e tal. Agora, aquela coisa também, o ministro em si, que está ali, né, encabeçando ali o ministério, ele tem um trabalho muito de articulação também, né? Quem são as pessoas logo abaixo dele ali, as pessoas que realmente estão com a mão na massa ali, atuando no dia a dia. Então, eu acho que isso que importa. Então, na verdade, eu acho que é uma conjuntura maior de pensar assim, de não usar a economia também, isso é algo que preocupa bastante o mercado, né? Da economia não ser utilizada para viés muito políticos, muito populistas, né, pouco responsáveis, né, com muitas... agora nesse momento precisa-se cumprir promessas de campanha, independente de que lado que ganhou ou que fosse ganhar. No momento eleitoral existem muitas promessas e sempre há essa preocupação do mercado financeiro de vai ser usado o mercado financeiro para cumprir essas promessas que não necessariamente é o melhor a ser feito. Então, todas essas preocupações envolvem, mas é aquilo que a gente falou antes. Acho que o passar do tempo agora, o que vai ser feito, é o que vai ditar se vai ser bom, se vai ser ruim. E lembrar também que não é só aqui, né? A nossa economia, esse mundo super globalizado, tudo que está acontecendo no mundo influencia aqui, é tudo uma cadeia, né? Então, a gente tem que pensar também, a gente tem uma guerra aí a ser solucionada, tem uma questão, uma recessão lá fora, os Estados Unidos sofrendo com inflação, Europa, China resolvendo a questão ali da política zero ou não de Covid. Então tem um monte de coisa acontecendo que vai influenciar nesse governo novo que está acontecendo. Pois é, até puxando um gancho nisso que você está falando e já olhando então agora para frente, para 2023, eu tenho visto alguns economistas, alguns analistas dizerem que 2023 deve ser de recessão mundial na economia. Você também acredita nisso? Sim, sim. A leitura é que a gente vai ter o termo que usa, né, recessão global. Os mercados lá fora, e aí é muito reflexo do que aconteceu na pandemia, né? E falando pandemia no sentido financeiro. E a ressaca dela ainda, né? Houve, na verdade, assim, a gente sempre fala, né? A economia ela tem uma regra geral que explica quase tudo dentro da economia, que é a lei da oferta e da demanda. Na pandemia, o que aconteceu? Houve uma ruptura muito grande dessa equação, porque o mundo parou, houveram os lockdowns, todo mundo ficou dentro de casa, o mundo inteiro, alguns lugares mais, outros menos tempo, mas assim, houve essa... E aí houve uma ruptura na produção, então houve menos oferta de produto, menos oferta de serviços e também demanda, né? E isso gerou toda uma
uma confusão nessa engenharia toda que existe no mundo inteiro. Então, isso gerou uma inflação muito grande e essa recessão que a gente já está, tecnicamente, a gente já está acontecendo aí ao longo desse 2022, né, que acabou de terminar, e esse 2023 agora, tecnicamente, ela vai ficar mais clara. Mas, assim, o mundo, e aí falando principalmente dos Estados Unidos, Europa, eles estão muito focados em controlar a inflação. O Brasil, em 2022, fez um trabalho de elevação de taxa de juros, principalmente, que é o principal instrumento de política que os governos têm para controlar a inflação. A gente até saiu na frente. Lá eles estão nesse processo ainda. E assim, vamos falar dos Estados Unidos, que é a principal economia do mundo. Eles passaram décadas com juros próximo de zero. Hoje está na casa de 5, 6, com a expectativa de poder chegar a 7, 8. Então isso é uma mudança muito grande que gera uma recessão lá e que isso afeta mercados emergentes como o nosso, né? E aí, como que deve ser a nossa vida em 2023? E aí eu vou botar no mesmo pacote para você fazer um amarradão. Juros, a Selic, a taxa de juros, a taxa do câmbio e a inflação. Sim. São os três principais indicadores, né, macroeconômicos, assim, vamos falar. É sempre muito difícil prever, a economia ela é muito dinâmica, tudo muda muito rápido. Agora, tendo em vista, né, toda essa questão aí de recessão global, todo momento que a gente está vivendo, pós-pandemia, primeiro ponto, inflação. Inflação no Brasil, ela de alguma forma ela foi controlada, no sentido que a gente teve um pico ali no mês de 2022, ali de mais de 12% de inflação em 12 meses, que é muito acima o Brasil, ele trabalha o Banco Central nosso trabalha com um sistema de meta de inflação ali na casa dos 4,5%, a gente teve 12,5%, então foi muita coisa acima. No segundo semestre de 2022, o governo conseguiu controlar um pouco disso, usando muito da elevação da taxa Selic, da taxa de juros. Agora, para 2023, a gente imagina, a gente não tem claro um início de movimento de queda dos juros, por enquanto. É muito no início, a gente não sabe muito bem ainda como esse novo governo vai trabalhar. Então, assim, não está muito claro ainda quando que inicia-se um possível início de queda dessa taxa de juros. O que a gente entende é que está num patamar muito elevado. Nossa Selic está aí na casa de 13,75. É um juro muito alto. Muito alto. E para o país voltar a crescer, desenvolver a economia, é importante que os juros caiam. Isso estimula a economia. Mas, assim, não tem no radar ainda um entendimento de que possa iniciar um ciclo de queda. Subir mais ainda, eu acredito que é difícil. Pode acontecer? Pode, mas eu acredito difícil. Então, assim, eu acho que esse primeiro semestre continuar nesse mesmo patamar, para o segundo semestre, dependendo de todo um cenário, entender se pode iniciar um ciclo de queda. Câmbio vai muito em linha também com isso. Assim, o câmbio ele depende muito de um bom cenário macroeconômico do país. Então, assim, a gente fala que há uma correlação inversa, por exemplo, com bolsa de valores. Então, quando a bolsa está para cima, teoricamente o câmbio vem para baixo. Você diminui a percepção de risco no mercado, então o câmbio ele tende a baixar, né? O dólar tende a ficar mais barato aqui internamente. Mas ainda também é muito incerto. Eu vejo que, assim, cair para baixo desse patamar de 5,20, 5,30 que não está no radar, porque a gente vê muita volatilidade, um novo governo iniciando, todo esse cenário global difícil. Então, eu acredito que dólar é para esse patamar aí para cima. Assim, os juros, na verdade, ele está muito atrelado ali à inflação, né? Então, a inflação, quanto mais controlada ela tiver, mais espaço o Banco Central vai ter de poder começar um ciclo de baixa de juros no Brasil, que é importante para um crescimento da economia. Pois é, e ainda dentro dessa perspectiva, se a gente olhar para os governos petistas anteriores, Lula 1 e 2 e Dilma 1 e 2, porque Dilma 2 foi meio, na verdade, né? Dilma 1 e meio. Mas eles tinham um comportamento de uma participação mais pesada do Estado, inclusive no investimento, em obras públicas. Por exemplo, vinha aí o PAC, o programa Minha Casa Minha Vida, que fez um boom também no setor da construção civil. E, por outro lado, algumas outras iniciativas, como a redução da linha branca dos eletrodomésticos, aquele programa para comprar móveis populares do Construcard. E esses primeiros sinais já mostram que o Bolsa Família agora, de novo, Bolsa Família, com valor maior de R$600 e mais um aporte de 150 para quem tem filho em casa. O salário mínimo a R$1.300, agora foi R$1.320, né? R$1.320.
Tudo isso, Renan, não são mecanismos também de estimular o consumo? E aí, neste caso, como é que fica a taxa de juros? Quando o governo está estimulando o consumo, o governo está injetando dinheiro na economia, estou dizendo para trás, se isso Sim. de fato acontecer Sim. de agora. A gente compara muito, né? Como esse governo que está se iniciando agora, ele tem um histórico, né? Ele esteve à frente do país aí por vários mandatos. Existe muito essa comparação. A questão o cenário de hoje é muito diferente, por exemplo, do primeiro governo Lula, lá em 2002, quando ele assumiu, né? Era outro cenário, China crescendo demais, China demandando muito as commodities brasileiras, então houve um fluxo de capital estrangeiro muito grande para cá, em dólar, né, principalmente. Então isso deu reservas, deu condição financeira de todos esses estímulos que vieram ao longo dos anos em sequência. A gente tem que lembrar que a gente está em 2023, saindo, vamos falar assim, de uma pandemia que houve uma quebra da dinâmica econômica, macroeconômica de todos os países. Então, assim, é um novo cenário. O Brasil, a gente sabe, gastou demais durante a pandemia com questões sociais. Então, assim, o governo, na verdade, ele não tem espaço dentro do orçamento, tanto que foi toda uma discussão para conseguir a manutenção do programa, né, de incentivo, de auxílio, e essas discussões vão continuar, sem dúvida, porque é a grande equação que esse novo governo tem que conseguir resolver, que ele com certeza, até pelas promessas de campanha, ele vai querer estimular os programas sociais, programas de desoneração de impostos, tudo isso, só que isso tudo tem um custo financeiro. E o governo hoje, a gente sabe, é muito claro que ele tem uma dívida muito elevada que não tem esse caixa sobrando. Então, equacionar tudo isso é um grande problema. Igual você falou, às vezes um programa de estímulo à construção civil, ele pode ser muito importante para ajudar a desenvolver a economia, mas qual que é o outro lado? Ele depende de um financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário está muito caro porque os juros estão muito altos. Se você baixar os juros, às vezes você estimula a economia e a gente está com uma inflação muito sensível ainda, que a inflação pode disparar de novo e é ruim para o outro lado. Então, assim, as variáveis elas estão todas conectadas e aí você tem que equilibrar tudo isso. Então, assim, é um cenário muito, muito desafiador, por isso toda a volatilidade que a gente tem nos mercados, de chegar nesse ponto de equilíbrio, né? de cumprir as metas sociais, e que são importantes, lógico, mas conseguindo manter um equilíbrio econômico, macroeconômico, que vem de uma economia muito debilitada de 2020 para cá, né? Então, acho que é um desafio muito grande, sem dúvida. Renan, falando um pouquinho dos investimentos, nesse final de 2022, principalmente após algumas declarações, vou dizer, conturbadas do presidente eleito, alguns mercados caíram muito. Por exemplo, a Petrobras teve uma queda enorme nas ações da Petrobras. E, por outro lado, com a taxa básica de juros alta, havia um interesse, os investidores, aqueles mais conservadores, começaram a olhar mais para a renda fixa. Ainda está compensando investir na renda fixa? Até quando o investidor tem que olhar assim, não, é melhor renda fixa, é melhor agora, mesmo com a volatilidade, eu posso caminhar para renda variável? Como que ele faz essa análise? O mercado de investimentos, ele assim, eu vejo que a primeira premissa é a questão do perfil do investidor, né? Eu acho que é sempre entender isso, né? Cada pessoa, ela tem qual que é o perfil dela como investidor, se ele é mais conservador, se ele é moderado, se ele é agressivo. E aquele capital, porque tem muitas pessoas que ela pode ter uma disponibilidade de capital naquele momento, que ela até tem um perfil agressivo, ela pode gostar do mercado de ações, mas naquele momento ele tem que ser mais conservador por algum objetivo pessoal, familiar, enfim. Então, assim, eu acho que primeiro tem essa questão do perfil. Agora, se a gente for falar do momento econômico, com certeza os juros altos do jeito que estão, eles nos oferecem oportunidades de investimento com um retorno muito elevado, sem riscos, né, vamos falar assim. Então, a renda fixa, o lado conservador, ele está muito em evidência aí ao longo desse 2022 e agora, né, para esse início de 2023, com essa manutenção de juros altos. Agora, a economia, como eu falei lá no início, a economia é muito dinâmica. Tudo pode mudar muito rápido. Então, o mercado de renda variável, de ações diretamente,
se a gente olhar os indicadores da nossa bolsa, né, das ações, né, uma Petrobras, por exemplo, os indicadores ali que a gente tem para analisar nos levam a dados assim que a nossa bolsa está muito barata. E muito barata quando a gente olha assim, o preço da ação negociada no mercado versus o lucro, versus o que essa empresa está gerando de resultado, e que isso em algum momento vai ser refletido no preço da ação. Então assim, as ações, a nossa bolsa em si, ela está num nível assim, mais barato dos últimos 20 anos. A nossa bolsa está muito barata. Agora, o que a gente sempre fala também, ela pode continuar muito barata pelos próximos 2, 3, 4, 5 anos, porque a economia é cíclica. A gente pode ter um ciclo de baixa de 10 anos, pode acontecer. Não é isso que a gente acredita que vai acontecer, mas pode acontecer. Então, assim, quem tem uma visão de mais médio e longo prazo, não há dúvidas de que esse momento são oportunidades de compra no mercado de renda variável dos mais baratos que tem nos últimos 20 anos. Só que assim, esse ganho só vai vir quando o mercado voltar a subir. Ele pode levar 1 ano para voltar a subir, como pode levar 5 anos para voltar a subir. Então assim, o que a gente sempre conversa, né, no dia a dia, é que assim, no longo prazo é a diversificação que ganha o jogo. Então assim, você está bem diversificado, esse momento a renda fixa está muito interessante, às vezes estar mais percentualmente com uma posição maior em renda fixa para não perder essa oportunidade de surfar esses juros altos, mas não deixar de ter a sua parcela também em renda variável, que em algum momento ela vai andar e você está posicionado e depois vai ajustando esse portfólio, os investimentos lá fora, o investimento mais moderado também. Então assim, a diversificação e claro, sempre alinhado ao perfil, eu acho que é o grande segredo e está sempre monitorando isso de acordo com o que o mercado vai se mexendo. Né? Bacana. Renan, só para a gente caminhar aqui para o final, uma pergunta que eu me esqueci de fazer, ainda olhando da perspectiva de 2023. Sob isso que você disse de recessão global e muitas incertezas ainda, a gente pode esperar o que de crescimento da economia brasileira para esse ano que está começando? E se tem algum setor que pode ser mais ou menos importante na sua análise? Serviços, indústria? Como é que você está vendo isso? Sim. A questão de crescimento ainda está muito incerta, né, por toda essa conjuntura que a gente está vivendo. Agora, a expectativa, eu diria assim, percentualmente eu acho que é difícil falar. Agora, a expectativa é de um crescimento da nossa economia muito em cima do que foi feito em 2022, né, que foi a inflação veio como um problema no mundo inteiro, e aqui foi um problema muito sério. E o nosso Banco Central foi muito rápido nesse sentido de elevar os juros com força e esse reflexo, né, do controle da inflação a gente já vem percebendo. E agora, esse início de 2023, isso vai refletir mais ainda. Então, eu acho que essa questão de controlar a inflação, que ela é tão danosa por um cenário macroeconômico, o dever de casa foi feito. Aí agora a gente tem que entender como que a gente vai lidar, né, com essa questão dessa recessão global, como isso vai impactar aqui dentro. Agora, o Brasil, a gente sabe, ainda mais que na nossa região, ele é muito forte no lado das commodities agrícolas, né, e tudo isso. Então, o mundo inteiro vê nós com bons olhos, né? Então, esse lado de tudo que a gente tem de potencial aí de negociar, esse lado das commodities é muito importante para ajudar nesse resultado nosso lá no final de 2023. Então, assim, a princípio, eu vejo um ano de 2023 de crescimento da nossa economia. Ainda que não seja tão expressivo. Às vezes não é tão expressivo, mas só de crescer já é importante. Né? E aí, claro, conseguir, e esse é o grande desafio desse governo, equilibrar, né, todas as questões sociais que ele tem a intenção de fazer, junto com esse nosso lado macroeconômico, para conseguir ter um equilíbrio, para conseguir passar esse ano e aí a gente começar a ver, quem sabe, né, os próximos anos aí surfando um cenário até global melhor para a economia crescer mais ainda. Né? Tá certo. Renan Wirfel é economista, analista, assessor de investimentos da Blue 3 Investimentos aqui conosco. Renan, prazer tê-lo conosco mais uma vez. Volte outras, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Você de casa não saia daí. O Política Cruzada faz um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informação para você.